Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube, o nosso Aqui Pode, cheio de histórias para contar. Cada semana você já sabe, uma história envolvente, uma história inspiradora, algumas polêmicas. Isso faz parte do nosso dia a dia. Alguns fuxicos e a gente está aqui para contar, porque o Aqui Pode tem muita história para contar. E diretamente dos estúdios da Treehouse, a produtora que produz o nosso conteúdo a cada semana, você já sabe, uma produtora completa, onde o que você necessitar para a tua empresa, para a sua pessoa, se você precisa produzir conteúdos para pessoa física, pessoas que também estão dentro de alguma empresa, você é influenciador? Então fale com quem entende, porque a produtora é completa, assim também como nossos estúdios aqui estão abertos para receber também o teu podcast. Por que não? Esta é a Treehouse, também cheia de histórias para contar e desenvolver para você. E no episódio de hoje eu tenho o prazer em receber, porque olha, poucas mulheres passaram por aqui, mas quando são mulheres inspiradoras, mulheres que têm histórias para contar, eu fico muito feliz em recebê-las. E hoje nós temos o prazer de receber uma convidada que é um verdadeiro orgulho para a cultura paraense. Ela que é a primeira mulher do Pará a integrar o time de professores, artistas que fazem parte da produção do programa A Dança dos Famosos da TV Globo. E ela, obviamente, com apenas 27 aninhos, é uma jovem, parece que tem menos. Eu estou falando de Thaís Souza, ela que já acumula uma trajetória impressionante como dançarina, coreógrafa e professora. Seja bem-vinda no nosso Aqui Pode. Muito obrigada. Quanto orgulho em recebê-la aqui. Eu sei que a tua agenda está corrida ultimamente. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Nossa, que apresentação bonita. Agora já cheguei aqui me sentindo diferente, mas estou muito feliz de verdade por estar representando o meu estado e também pelas pessoas estarem se sentindo representadas. Obrigada por esse espaço que é muito importante para nós da cultura, poder falar um pouco sobre as nossas histórias, sobre as nossas vivências. Enfim, então, parabéns pelo Aqui Pode tudo. Aqui pode contar tudo, Aqui né? pode contar muito feliz, tudo. obrigada. Eu sei que não é fácil chegar onde você está chegando. Eu não estou dizendo onde você chegou, onde você está chegando, porque eu acredito que você vai muito além. E eu acredito que participar de um programa tão reconhecido no Brasil abre muitas janelas para a profissão. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas assim, Thaís, a tua trajetória não começou hoje. A tua trajetória começou aos 14 anos em um projeto social na Escola Estadual Rodrigues Pinagés. Como é que foi essa descoberta da dança na sua vida? Bom, na verdade, eu comecei a dançar na rua de casa, que era muito legal, que a minha família, eu venho da periferia do bairro da Pedreira. Então, a minha família, ela se juntava com os vizinhos para fazer algumas ações para aquela criançada que vivia ali, que é justamente para se manter ocupada com uma coisa legal e a gente não se desviar e acabar indo para caminhos que não eram legais. Então, eles promoviam muitas interações assim com dança com a gente. Era concurso daqui, era concurso dali, tudo eles inventavam para manter a gente ocupada. Projetos sociais do bairro. Projetos sociais do bairro, independentes, né? E até que veio um projeto social para a Escola Rodrigues Pinagés, também no bairro da Pedreira, bem pertinho de casa. E foi lá que eu conheci o Rolon, que ele me deu uma bolsa para ser de dança cabanos, e aí que eu estou até hoje. O que o Rolon fazia nessa época por lá? Foi logo quando ele saiu da Banda Calypso. Ele saiu da Banda Calypso e começou esse projeto social. Só que, infelizmente, não foi para frente, né? Infelizmente, os projetos sociais, alguns deles não têm uma longa durabilidade e esse foi mais um. Até porque requer também contribuições, apoio de muita gente para que um projeto possa prosseguir, porque a gente sabe que ter um projeto não é fácil, ainda mais um projeto social dentro de algum bairro, possa ser da periferia, um bairro populoso, porque você precisa manter. E para manter precisa de ajuda. É isso mesmo. E aí, mas lá eu tive muita sorte, porque ele me descobriu, junto com uma outra prima também, nós entramos juntos para ser de dança cabanos, e aí ele ofereceu uma bolsa, fiquei por um tempo, e depois tive que sair, depois voltei, enfim, nessas idas e vindas, e depois ele me chamou para ser parceira dele. E aí foi quando a nossa jornada juntos começou, e aí eu agarrei a dança com todas as minhas garras, com unhas e dentes, porque eu acredito muito
que a gente que vem da periferia, a gente não tem muita escolha. É fazer dar certo aquilo que você escolheu. Então, se é isso que eu quero para minha vida, eu preciso fazer dar certo. Não tem outra opção. Eu posso dizer, então, que você é um talento da periferia. A gente sabe que esses projetos sociais, como você falou agora aqui na abertura, eles são tão importantes porque a gente sabe que na periferia você tem um volume de pessoas muito maior do que, por exemplo, num bairro menor, obviamente. Se você não tiver projetos sociais, você pode perder aqueles jovens para o crime, para o lado ruim da vida, porque a maioria, e às vezes são, e o crime acaba conseguindo, recruta essas crianças, esses jovens, porque mostra uma vida mais fácil. O que seria mais fácil para conquistar aquilo que deseja, a roupa da marca, a roupa de marca, o tênis da marca. Só que não é bem por esse caminho. A gente sabe que, às vezes, essa história, quando ela começa, ela pode ter um fim muito trágico. É isso mesmo. E também quantas pessoas brilhantes que a gente tem dentro das periferias. Porque as pessoas, elas são mais expressivas, elas são mais elas. Isso, para dança, isso é perfeito. Né? É diferente de uma pessoa que já foi acostumada desde cedo, se comporte. É isso. E a gente não, a gente é expressivo. Então, na periferia tem muitos talentos e que ainda precisa se olhar para mais lugares como esse. Agora, Thaís, visto que não foi nada fácil, né? Você dependeu de um projeto onde você conheceu o Rolon, que observou você, te deu oportunidade e você aproveitou para vislumbrar ainda mais o teu talento. Mas quais foram os maiores desafios que você enfrentou no começo da tua carreira na dança? Bom, a primeira delas eu acredito que é a idade. Começar com 14 anos. É tarde ou é cedo? Então, porque assim, talvez para outras modalidades de dança, como por exemplo o balé, para o jazz, pode ser um pouco tarde. Mas para a dança de salão, que é uma dança A2, que é uma dança mais adulta, ela é um pouco cedo. Porque eu comecei a conviver muito no lugar de adultos, de muitos adultos. Só que isso foi um amadurecimento para mim também muito grande, porque as pessoas elas me contavam as suas experiências e como a vida funcionava realmente. Então eu conseguia ter essas trocas com pessoas mais maduras e poder entendeu como a vida realmente deveria ser seguida. Houve essa influência, por exemplo, além do Rolon, houve também outras influências para a sua inspiração? Com certeza, com certeza. Eu tive muitas pessoas, inclusive que tenho até hoje, Silene, Nelly, Dona Sandra, que são mulheres assim essenciais na minha vida, que me ajudaram muito a falar, Thaís, é por aqui, vai, que a gente vai contigo. E você falou agora também, né, quando você foi descoberta, você ingressou como uma bolsista na companhia de dança Cabanos. Como é que essa oportunidade impactou tua carreira? Bom, eu sempre amei dançar, né? Eu sempre gostei muito de dançar, mas eu não me via numa carreira como dançarina. Tanto que eu resisti muito a começar a ser professora de dança, só queria dançar. Mas tinha preconceito nessa época? Ou sempre teve? Sempre teve, sempre teve. Inclusive, passei algumas coisas dentro de casa, com a minha avó, que não entendia muito bem. E aí falavam, como os ensaios eram de madrugada, então, Thaís está chegando de madrugada, Thaís está chegando sempre com alguém, isso e aquilo, mas eu só estava ensaiando. Eu só estava sendo feliz ensaiando, fazendo a coisa que eu mais amo na vida, que é dançar. Nesse período, teve alguma, quando você mais jovem, teve alguma decepção? Ainda mais estando nesses lugares, com outras pessoas, já teve alguma decepção nesse caminho aí, logo cedo? Teve muitas decepções, mas eu acredito muito que quando a gente é rodeado das pessoas certas, as coisas tendem a dar mais certo também. E eu sempre fui muito criteriosa com as pessoas que andam comigo. Então, eu olho, eu observo, eu não deixo qualquer pessoa vir para o meu vínculo de amizades. E aí, eu sempre tive as pessoas do lado certo. Então, mesmo com as decepções, as outras estavam ali para me apoiar, para me manter seguindo no caminho. E nesse começo, eu acho que de qualquer vida, né, do jovem, a gente tem sempre, quando a gente fala em preconceito, a gente fala assim, na verdade, alguns familiares, às vezes o pai, a mãe, ou mesmo colegas, vizinhos e amigos, a menina podia estudar, tem um perfil para ser médica, tem um perfil para ser advogada, agora quer ser dançarina. Quanto ganha uma dançarina? Porque a gente sabe que eu não acredito em predestinação. Na verdade, acho que a nossa vida ela se conceitua quando você decide ou vive num ambiente. Eu aprendi na terapia que esse destino não existe. Você nasceu predestinado a ser médico, jogador de futebol. Na verdade, quando você convive, foi o que eu aprendi, no meio daquela profissão, com pessoas que são profissionais daquela área, provavelmente você poderá ser mais um profissional. Eu digo por mim, por exemplo, eu cresci
sabendo que o meu pai era radialista, meu pai era da comunicação. E na minha adolescência eu passei a frequentar aquele ambiente que era da profissão dele. Meus irmãos não frequentavam diretamente o rádio, aquelas rodas de conversa, outros profissionais que, poxa, gostei dele, acho legal, gostei da voz desse outro locutor. Você passa a conviver e você passa a querer também aquilo para você. Eu acho que olhando para trás agora, eu digo assim, poxa, então porque eu sou dessa área, porque eu convivi. A minha influência foi essa dentro do círculo. Eu acho que você também, né? Muita gente queria que você fosse de uma outra profissão, mas você passou a crescer e gostar daquela convivência no meio profissional da dança, né? Eu me identifico muito com essa história, porque a pessoa que não entendia o que eu fazia era minha avó. E eu fui criada com ela. E até eu fazer ela entender que aquilo ali era a minha profissão, era a minha escolha, foi um processo bem difícil, foi. Mas teve um dia que marcou muito assim, a minha vida, que ela falou assim... Ela sempre falava, tu já vai pra aula, tu já vai pra aula, tu já vai pra dança, tu já vai pra isso, vai aquilo. E aí ela olhou pra mim e falou assim, tu já vai trabalhar? Eu olhei pra ela e comecei a chorar. Falei, meu Deus, eu consegui fazer ela entender que esse é meu trabalho, esse é meu sustento, essa é minha vida. Sua avó é viva hoje? É viva ainda. Então ela deve estar muito orgulhosa agora, nesse momento, né? De te ver, sabendo que o Brasil inteiro te acompanha nas noites de domingo. A gente vai chegar ainda nesse assunto, porque assim, você ingressou como bolsista, tem uma história linda, só nesse começo que a gente está acompanhando, e ao longo desse pequeno tempo de profissão, você também já foi homenageada na ALEPA, na Assembleia Legislativa do Pará. O que esse reconhecimento representa ou representou para você até hoje? Eu acho que qualquer reconhecimento, ele é um gás para que você continue, porque às vezes a gente também, ainda mais a gente que trabalha com cultura, às vezes a gente pensa em desistir. Já pensei muitas vezes. Inclusive, quando eu entrei na faculdade de dança, eu me ajoelhei para orar e falei assim, Deus, eu não quero mais, eu desisto, eu não aguento mais. Porque tem muitas dificuldades, né? Ainda mais a gente com dança, enfim, trabalhando com a cultura paraense, tinha muitas dificuldades. E aí eu falei assim, Deus, eu não quero mais, mas você vai me dar uma resposta muito clara. Se eu passar na faculdade de dança, eu prometo que eu nunca mais falo que vou desistir. Se eu não passar esse ano, eu vou tentar outra carreira. Chega, para mim já deu. E aí eu passei. E aí eu falei assim, tá, eu entendi. A mensagem foi muito clara, eu entendi. Então, às vezes a gente se vê no caminho, às vezes até mesmo sem muita perspectiva, né? De tipo, e agora? O que eu faço? Qual é o caminho do dançarino? A gente não sabe. E quanto mais a gente vai buscando, por exemplo, hoje as pessoas falarem para mim que eu sou inspiração para elas, me deixa muito feliz, porque eu busquei muitas inspirações também. E aí a gente vai nesse meio do caminho, será que está certo? Será que o que eu estou fazendo as pessoas estão realmente vendo? Será? E aí vem homenagens como essa, que, nossa, você ser homenageado na Assembleia Legislativa foi muito importante para mim. Pode ser aí, talvez, o auge, né, de uma carreira iniciante, né, de reconhecer, poxa, eu acho que talvez seja esse o caminho, estou sendo reconhecida. Obviamente que esse reconhecimento não ocasiona um estrelato, não sobe a cabeça, muito pelo contrário, é continuar para permanecer, ainda levando, por exemplo, o teu talento e mostrar até para aquelas outras meninas jovens que precisam continuar acreditando no seu sonho, no seu desejo, como você continua acreditando, mesmo com as barreiras da família, a sua avó não querendo, aí depois um dia ela te encanta quando ela diz assim, já está indo trabalhar, minha filha? Ou seja, aquilo ali foi um passo inicial de uma transformação até no coração dela, né? De saber e entender que aquela era a profissão que você escolheu. E quando você é homenageada, mas também ao mesmo tempo, como você falou e quando você pediu a Deus com relação a você passar na faculdade, né? E você buscou, obviamente, por não ter aquele momento condições, buscou uma universidade pública e você passou no curso de dança da Universidade Federal do Pará. Isso tem influenciado a sua prática como professora e coreógrafa também? Com certeza. Nossa, a vivência que a gente tem dentro da universidade, ela é essencial. Porque você vai estudar outras danças, você vai sair do seu mundo e vai ver que o mundo é muito maior do que aquilo que você imagina. Começa a quebrar barreiras aí, né? Começa a quebrar barreiras. Então, você vai tendo outras experiências, outras vivências, outras trocas também com pessoas de outros meios e, com certeza, influenciou muito. Agora, dentro da tua carreira,
a gente sabe que essa pequena história que você contou, a gente sabe que deve ter uma história muito longa por trás. Quando você fala em dificuldades, muita gente te ajudou. A gente sabe que, às vezes, um jovem não tem sequer o dinheiro da passagem, da meia passagem de ônibus. Eu sei que, dentro dessa influência, muita gente deve ter contribuído com você. Muitas madrugadas perdidas dançando. Aqui por Belém, ou aqui no estado do Pará, a gente sabe que não é fácil ser dançarino ou bailarino, né? Ainda mais quando você pega calotes, caneladas das bandas, porque a banda não recebeu o cachê. Você teve isso também? Olha, eu já tive muitas... Assim, eu não fui pro lado de bandas, né? Mas sempre tem aquele que... vem dançar aqui no meu aniversário. Vem dançar aqui na minha escola, que vocês aproveitam e se divulgam. Como se a gente tivesse... É uma divulgação? Claro que é, Sim. Mas também é uma valorização do meu trabalho. Sim, eu estou oferecendo claro. um trabalho, eu preciso ser remunerado para isso, né? Claro. E as pessoas, eu te dou um lanche, eu te dou... Então, mas eu também eu não posso reclamar, tive muitas pessoas que me ajudaram, sim. É quase uma permuta, né? É quase uma permuta, mas toda hora. Agora, desta vez, não tem esse negócio de permuta, não, muito pelo contrário. Você tem algum projeto social? Já desenvolve algum projeto social? Ainda não. Eu acredito que também, como eu ainda sou muito nova, eu estou buscando esses outros caminhos do que eu posso fazer. Foi uma das dúvidas que eu estava muito ano passado. De tipo, qual o próximo passo antes da Dança dos Famosos, né? Eu falei, será que é a Dança dos Famosos? Será que sei lá, já começar a minha escola de dança? Será que é sair de Belém e tentar uma vida lá fora? Qual o meu próximo passo? Qual o grande passo para um próximo dançarino, para mim como dançarina? E aí veio a Dança dos Famosos. Mas eu já fico pensando, depois da Dança dos Famosos, qual é o próximo passo? Qual o próximo passo, né? Porque é dar continuidade e também trazer oportunidades, assim como eu tive a oportunidade de seguir a área da dança por alguém que teve esse olhar clínico, eu também quero ser essa pessoa que dá oportunidade para outras pessoas. Mas isso é um projeto a longo prazo ainda. A longo prazo, né? Para mim, sim. Dentro da tua carreira, você venceu um concurso chamado Pé de Valsa da TV Liberal em 2015. Como essa conquista abriu suas portas para a carreira profissional? Então, esse concurso ele é muito especial para mim, porque eu estava concorrendo com várias pessoas que eu era muito fã do brega. Só que a gente foi na estratégia, a gente fez os caqueados, a gente fez malabarismo, a gente jogou todas as cartas na manga e ganhamos. Olha. E aí foi muito importante para mim também, que eu acho que foi a primeira competição que eu ganhei. Então eu olhei e falei assim, então dá. Dá para fazer nas brincadeiras, nas coisas que eu gosto de fazer, nos malabarismos, enfim. E aí foi, com certeza, cada vitória, cada passo vencido é uma vitória. É uma vitória, é uma conquista, e aí você começa a ganhar corpo. Opa, esse é o caminho, deixa eu me especializar, me aperfeiçoar, buscar outros ritmos, buscar outros bailados, enfim, na tentativa de criar e ter algo até mais especial seu. Por exemplo, foi a Thaís Souza que desenvolveu isso, sim, né? Esse bailado, essa nova coreografia. E dentro da sua pequena carreira, porque ainda está na flor da idade da carreira de dançarina, eu digo pequena carreira, porque ela ainda tem muito ainda para avançar pela frente. Quais são, dentro dos nossos estilos, ou dos estilos de dança conhecidos no Brasil, que você mais gosta de ensinar e por que você gosta? Primeiro é o brega. Não tem como... É o nosso brega mesmo. Não tem como fugir o brega. O brega, ele tem vários ritmos, porque hoje você tem o rock doido, você tem o marcante. Me fala um pouco mais sobre essas diferenças da marcante, do brega, enfim, de outras variáveis da nossa dança. Nós temos essas nomenclaturas para a música, mas também nós temos para a dança. Na dança, nós fazemos 4 divisões, que é o brega saudade, que é aquele brega mais agarradinho, mais abraçadinho, que não tem tanto giro. Nós temos o brega pop, que aí já vem Roberto Vilar, já vem Nelsinho Rodrigues, já é um outro forma. Aí já vem giro. Roberto Vilar. Eu lembro quando o Roberto Vilar, ele explodiu, acho que foi mais ou menos ali em meados de 1995, 96 ou antes disso, década de 90. Nessa época eu era operador de áudio na rádio publicidade no comércio do meu pai. Era adolescente. Eu comecei
nessa vibe da comunicação como operador de áudio, né? Era o cara que botava fita cassete lá, ainda não tinha um MD, tu não és dessa época. Fita cassete para rodar propaganda na voz do meu pai. Olha, eu não era nascida ainda. Tu não era nem nascida. Bem, não era nem existir muito tempo, ela só tem 17 anos. Aí eu lembro o Roberto Vilar explodiu e as pessoas só queriam, naquela época, ouvir o Roberto Vilar, naquele ritmo. Minha mãe, então, era fanzaça, não tinha nem um CD, era o LP do Roberto Vilar. Mas a gente tem o Roberto Vilar como uma grande divisão dentro do brega, que mesmo? foi quando realmente se constrói movimentos do brega. Quando tem a primeira característica do brega, que é o passo mais, o mais famoso do brega, que é o vai e volta, ele vem dentro a partir do brega pop. Porque no Brega Saudade, a gente tem ali uma mistura. A gente tem as serestas, a gente tem alguns rocks. É um bailado mais lento? Não necessariamente mais lento, mas ele é mais romântico. As músicas mais atuais de Brega Saudade, que a gente fala Brega Saudade, mas que na época só era brega. Brega, e com letra, né? Muito romantismo, né? Sempre muito romantismo. Então, elas são músicas para dançar realmente mais abraçado e músicas mais antigas, entendeu? Ou seja, Roberto Vilar, quem mais aí dessa época... que buscam hoje, inclusive... Nelsinho. Vanderlei Andrade, que inclusive está me devendo uma visita aqui. Edilson Moreno, Kim Marques, Ou todos seja, eles e essa brega turma pop. está toda por aí ainda, inclusive, tá né? Por aí, compondo. Você hoje percebe, você vai no Instagram... em vários perfis daqui, hoje está explodindo, né? Por causa da COP, Belém sendo procurada. E a trilha sonora são só as marcantes, né? São só as marcantes ou então o rock doido que é a atualidade hoje. E é incrível, cara. E aí aquilo quando você coloca na trilha do Instagram qualquer música brega conhecida do Pará, o vídeo explode exatamente por causa da trilha sonora que é colocada lá. E o quanto que a nossa cultura e as pessoas, elas abraçam. É incrível. O nosso primeiro 1 milhão de visualizações, o vídeo que a gente bateu 1 milhão de visualizações, era um vídeo de brega. E a gente também, antes da pandemia, a gente trabalhava muito com samba de gafieiro, com samba funkeado, outras modalidades dentro da dança de salão, bachata, zouk, enfim. E aí, depois, quando veio a pandemia, a gente fez muitas lives, muitos vídeos na pandemia, que foi realmente o nosso maior estouro, meu maior estouro, assim. E aí a gente bateu 1 milhão com o brega. E aí a gente ficou olhando e falou, caramba, o quanto que as pessoas, elas abraçam. E a gente faz isso inconscientemente também. Quando a gente vê um vídeo de brega, a gente, paro aqui para assistir. E é o que as pessoas fazem com o meu vídeo também. Olha, legal. E eu te pergunto uma coisa, quando você fala de ritmos, por exemplo, você também é do samba, ensina a sambar? Ensino. O samba do samba enredo de escola de samba e o samba tradicional? Samba de gafieira, que é o samba 2. Certo. Que é, inclusive, minha segunda paixão. Tua segunda paixão? Eu amo samba. Fui campeã, inclusive, em 2016, lá no Rio de Janeiro. Contra um casal do Rio. Olha que maravilha, ou seja, daqui já fazendo sucesso lá com quem já nasceu no samba, digamos assim, né? Exatamente. E eu te pergunto, por falar em samba, a gente sabe que a Paola Oliveira deixou o posto, né? A Paola Oliveira deixou o posto de rainha de bateria e a gente sabe, ao longo de alguns anos, à frente da Grande Rio. Só que aí a substituta dela foi a Virgínia. E nos últimos dias a gente vem ouvindo e vendo que a Virgínia foi apresentada à comunidade lá da Grande Rio, em Caxias. Só que aí houve tropeço, alguns deslizes, só um remeleixo do corpo. Nesse caso aí, acho que deve estar faltando mais samba, né? No pé. Tá faltando mais aulinhas, não tá? É? Será que é fácil? Porque assim, a gente sabe que sambar daquele jeito, com aquele molejo, não é fácil. Se treina bastante. Acredita que há tempo, por exemplo, para a Virgínia melhorar o molejo dela até o carnaval do ano que vem? Bom, você como dançarina? Eu acredito que tem tempo se ela se dedicar. O grande lance é isso, principalmente para as pessoas que têm... Ela, como tem uma agenda muito corrida, ela vai ter que abrir mão de muita coisa para poder se dedicar para o samba, porque realmente o samba não é fácil, ele exige condicionamento físico. Para passar naquela avenida ali e você levar uma escola é muita responsabilidade. Então, ela tem que saber o tamanho da responsabilidade que ela pegou para ela. Ainda mais quando as lentes estiverem voltadas para alguém tão famosa, né? Tão qualificada nas mídias digitais, conhecida no Brasil, vai ser bastante cobrada, né? Eu tô falando assim exatamente porque sempre vão olhar para o pé para saber se está sambando. Não adianta. E ainda mais que tem comparações, né? Porque a Paola, ela é realmente uma rainha em que todo mundo vai sempre idolatrar ela, porque ela deixou um legado muito bonito, não só
estando à frente no dia da apresentação, mas ela acompanha a escola. E eu acho que é uma das coisas mais bonitas. Ela, a rainha de bateria da Mangueira também, a Evelyn, que vem da comunidade. Então, assim, são histórias inspiradoras também de pessoas que não estão lá só para se aparecer, estão lá pela comunidade. Se dedicam na comunidade. Ao longo do ano tem os ensaios, as aprovações de samba, que nesse momento está passando pela escolha dos sambas enredos do próximo carnaval. Ou seja, para ser uma musa ou então uma rainha não é fácil. Bonito é estar no dia do desfile principal, o Brasil, o mundo acompanhando, né? Mas o preparatório... E eu acho que também você precisa conquistar, né? Você conseguiu o título de rainha, mas você precisa conquistar as pessoas para realmente se tornar uma rainha ali dentro. Então eu espero que a Virgínia entenda esse papel e se torne a próxima rainha. E você ministra workshops, né, e congressos de dança. Como é que é essa experiência de compartilhar o teu conhecimento com outras? Como a gente havia falado agora, digamos que existem outras jovens se inspirando em você, no próprio bairro da Pedreira, em qualquer lugar do Brasil, agora te acompanhando. Como é que você consegue compartilhar o teu conhecimento? Começa por onde essa ideia de compartilhar? A gente faz bastante workshops, inclusive no Brasil todo, já consegui muitos espaços. E a gente leva o brega, leva o samba, leva o forró. E tem gente que ama a dança em todo quanto é lugar, né? Então, quanto mais a gente vai divulgando a dança e a gente vai vendo também as pessoas, através da dança dos famosos, querendo dançar, procurando as escolas de dança. E o quanto que isso é importante para a gente se manter com bem-estar, né? Para a gente se manter com o psicológico em dia, para a gente ter não é terapia, mas é terapêutico. Então, isso é muito importante, ter essas ações que tem mais... que as pessoas consigam ir. Eu te confesso que quando eu era bem mais jovem, eu dançava. Dançava pouco e tal, porque assim, os meus tios, minha mãe principalmente, quando eu era criança, sempre via minha mãe dançar. Minha mãe sempre gostou de dançar o brega e outros ritmos também, assim como os meus tios e irmãos dela. Só que eu não sabia dançar direito. E aí a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais travado, não tem mais o molejo. Mas tá, eu tinha vontade de um dia participar de um corpo de dança, de uma escola de dança, para exatamente dar uma liberada nesse molejo. Minha esposa não dança nada. Eu ainda danço um pouquinho, mas minha esposa não dança nada. Eu pego ela, o ritmo é de um lado para um, o ritmo é de um lado para outro. Mas o que é legal, né? Como você falou, é terapêutico, né? Ou você pode também utilizar a dança para você deixar o teu corpo mais suave, mais tranquilo. Um exemplo é a nossa amiga, que é a Ana Paula Mello, que também me surpreendeu. Passou a dançar uns anos atrás e hoje é uma dançarina também. Ela é dançarina. E olha, deixo aqui o desafio. Se você quiser ir, o convite para ir na Cia de Dança Cabanos, as portas estão abertas para você, para sua esposa também. E lembrar que a dança ela não tem idade, Sim. A dança ela não tem gênero, não tem classe, não tem nada. Ela é democrática e as pessoas conseguem aprender a dançar. Então nunca diga que você é velho demais para começar a dançar. Verdade. A dança te abraça do mesmo jeito. Dançar não tem idade, tenha certeza. E você falou agora da companhia de dança Cabanos, você já foi coordenadora geral, inclusive, da companhia. Como é que foi essa experiência de liderança na companhia? Bom, eu acho que a Cabanos, para mim, ela me faz ter uma evolução muito grande. Se hoje eu também estou aqui, eu devo muito a Cia de Dança Cabanos, porque eu já passei por todos os cargos ali dentro. E quanto mais você entende como funciona, como tratar as pessoas, como dar uma boa aula, como receber os alunos, como captar essas pessoas para a dança, isso faz diferença na sua vida. Então, dentro da Cia de Dança Cabanos, eu comecei já como bolsista, já fui professora, já fui secretária, já fui tudo. E também passei pela função de ser coordenadora geral, que te dá mais responsabilidades. Sim. Ainda mais porque a escola vai fazer esse ano 20 anos, então ela te dá mais responsabilidades, mas ainda assim são novos desafios. E eu te pergunto uma coisa, já depois dessa fase como coordenadora, ou seja, chegando no topo, né? Você começou como uma pequena aluna aprendiz ali, aprendeu e chegou no topo. Mas além da dança, para que você possa, obviamente hoje, todos nós, termos reconhecimento da nossa profissão, nós não estamos só na televisão, no rádio, nós estamos também na mídia digital, estamos aqui no YouTube, estamos também com as nossas redes sociais, Instagram, TikTok. Como é que foi essa migração sua como profissional da dança, também como influenciadora digital? Como é que você utiliza as redes para promover a cultura paraense e também a tua profissão? Bom, primeiro que eu acho, no início das redes sociais,
quando eu comecei a olhar mais para as redes sociais, eu comecei a observar que as pessoas gostavam muito de ver vídeo de dança, essa é a primeira coisa. E a segunda, que era muito mais uma janela para que as pessoas pudessem despertar o interesse. Dentro da escola, inclusive, nós temos bailes, que são tipo festas, né? Certo. Mas é um ambiente mais familiar, toca de tudo, toca brega, toca forró, samba, zouk, bolero, bachata, enfim. E a gente observava que, às vezes, as pessoas iam para os bailes e lá despertava o interesse em aprender a dançar. Falei, ué, mas eu não preciso fazer que essa pessoa saia da casa dela para ir me ver dançar. Eu posso fazer ela me ver pelas redes sociais. E daqui onde ela está sentada, ela ter a vontade de se levantar e ir dançar. Ou seja, servindo mais de estímulo. De estímulo, com certeza. Eu tô conseguindo fazer um trabalho bem legal com as redes sociais, assim, levando, né, a cultura, mas eu sempre priorizei levar muito mais esses estímulos mesmo para as pessoas começarem a dançar. Eu acho que esse é meu propósito, muito mais do que ganhar dinheiro na internet, muito mais do que qualquer outra coisa. É fazer elas entenderem que a dança, ela tem um poder na nossa vida, mas que você tem que experimentar. Se você só vai entender o que a dança realmente faz na sua vida depois que você experimenta. Então, as redes sociais é como se ela fosse só um gostinho para falar assim, ei, vem que você vai gostar. E será que foi através das redes sociais? Hoje você está com quantos seguidores? Eu tô com somados? 180 mil. 180 mil seguidores. Isso vem dobrando, vem aumentando a cada domingo quando ela se apresenta. Né? As pessoas passam a conhecer, principalmente o povo do Pará, que precisa conhecer tanto esta artista como tantas outras que ainda estão também despontando por aí e merece todo o nosso apoio. Com as redes sociais chegando e as pessoas passando a conhecer e você estimulando elas, eu te pergunto uma coisa, será que foi através dela que talvez a produção da Dança dos Famosos possa ter chegado até você? Ou foi pela influência do Rolon, que passou por lá também numa outra temporada? Olha, quando o Rolon foi para a Dança dos Famosos, até então ele era mais um dançarino. Certo. Né? E tudo bem, aí fazendo parte da equipe. Mas a gente começou a mostrar força que o paraense, quando ele se une, meu amor, não tem pra ninguém, não tem pra lugar nenhum. Quando a gente gosta de alguém, se une, a gente faz acontecer. E na votação, inclusive na final dele, eram com duas pessoas que eram muito influentes dentro do mundo digital e mesmo assim a gente conseguiu o maior número de votação. Então, realmente a população ela se juntou para levar o campeão. E como é que foi esse chamado? Como é que foi? Como é que foi a surpresa para você? Nossa, foi. Acreditou logo de cara? Demora um pouquinho pra ficha cair, viu? Demora. Quem foi que te ligou? Na verdade, eu passei pelo teste. Ah, teve um teste antes? Tem um teste antes. A gente tem um teste de mais ou menos umas 3 etapas. Primeiro você manda fotos e vídeos suas, aí eles pedem o que eles querem, por exemplo, vídeo você dançando sozinha e depois você dançando a 2. Você escolhe o que você vai fazer, mas é dentro dessas propostas. Aí eu mandei, passei pela primeira peneira, veio a segunda peneira, que já é o teste em que eles te mandam uma música e você tem que fazer uma coreografia, tem que ensinar na hora, enfim, aí vai. Sim. Aí tem um teste, é como se simulasse realmente o que acontece na Dança dos Famosos, que a coreografia tem que ser feita assim, ó, da noite pro dia, e você tem que ser boa para ensinar, você tem que ter jogo de cintura para lidar com o seu famoso, ainda mais que eu não sabia quem era, né? Então, tem que ter o jogo de cintura e tudo isso é avaliado também. E antigamente, Thaís, eu acredito que pudesse ser assim, né? Quando na época ainda do Faustão, tinha o balé do Faustão. Então, as bailarinas, a maioria delas eram as professoras dos seus alunos, né? Dos homens, né? Após o fim do programa do Domingão do Faustão, e então no programa do Luciano não tem o balé de fato, acabou que isso abriu mais portas para as pessoas desconhecidas do mundo artístico. Com certeza, principalmente para mim. Eu acredito que primeiro, que eu não sou bailarina. Segundo, que eu não tenho altura. Qual é a tua altura? Eu não entraria no balé do Faustão, assim. Qual é a tua altura? 1,54. 1,54? 1,54. Então, acho que realmente, depois do rompimento ali do Faustão, a gente consegue ver outros talentos. Sim. As meninas são maravilhosas. Mas abre porta para outras pessoas que sempre sonharam como eu, mas que eu sabia que
bailarina do Faustão não ia dar. E você, como dentro você... do padrão, não tô. E como você falou, não chegou lá chegando, porque te ligaram, você foi convidada. Não, como você falou, tem todo um processo de testes, de qualificação. O Brasil inteiro. Meninas, mulheres do Brasil inteiro que foram selecionadas, passaram pelos testes e poucas ficaram. Não é só você que está na Dança dos Famosos como paraense, não, né? Isso, tá. Eu, Lineker Aires, Jaque Paraense e Manu Batidão. A Manu Batidão. E você, me diz uma coisa, e você, além da Manu, além das outras, dos outros dançarinos, das outras dançarinas, o seu par hoje é o Silvério, é isso? Silvério Pereira. Como é que é lidar com o Silvério no dia a dia de ensaio, por exemplo? Ele é fácil? Ele é fácil também de pegar o molejo, a ideia da tua coreografia? Silvério é maravilhoso. O Silvério é surreal. Primeiro porque ele é muito artista. E o artista, ele sente, ele percebe, ele dá sugestões. Então, nas nossas coreografias, sempre tem alguma coisinha do Silvério, porque ele gosta de falar assim, e se a gente fizesse assim? E se aqui eu fizesse assim? Tanto que na lambada, teve um momento específico quando ele faz a ideia do tambor, logo em seguida, que ele coloca a mão assim na lateral, eu falei assim, amigo, você vai fazer o que você quiser. Essa parte é sua. Então, eu deixei ele construir o que ele achava interessante para aquele momento. Do quanto que ele é inteligente e consegue trazer a personalidade dele. Eu acho que é uma das coisas mais surreais. Assim. Até esse momento que a gente está aqui no nosso bate-papo, quantos processos vocês já passaram? Quantas eliminatórias ou quantos episódios? Nós já passamos por 3 danças em grupo, primeiro, e 2 danças em par. Ainda não é a fase eliminatória? Ainda não, mas é uma somativa de pontos até vir mais uma eliminação. Dentro desse período já de apresentações, alguma que você achou que poderia ser melhor e acabou não superando a expectativa? Até agora não. Até agora eu não tenho do que reclamar. O piseiro a gente ganhou 10 da plateia e agora na lambada a gente ganhou 10 de Carlinho de Jesus. Eu não tenho do que reclamar. Até porque o corpo jurídico olha, daqueles mais... Carrascos do Brasil, né? Que você tem Milton Cunha, ele é o artístico... Ele é um artístico fixo. Fixo, né? Mas o profissional é Carlinho de Jesus... Ana Botafogo e Zebrinha. Só. Isso. Só. Para poder avaliar vocês. E quando recebe-se um 10 desse corpo profissional aí? E aí? Chegou à perfeição. Aí, no olhar dele, chega à perfeição. Chegou mais perto da perfeição. E isso, para mim, assim, quando... A lambada em si foi o ritmo mais difícil para mim. Até agora no programa. Mesmo sendo mais fácil para você dançar? Porque a lambada, ela não é mais registrada, ela não é registrada pelo Pará. Certo. Ela é registrada por Porto Seguro. Certo. Então, quando a gente perde a lambada para outro estado, se ganha novas características daquela dança. E hoje, talvez, não sei, mas talvez, se eu mostrar um vídeo de lambada atual para um paraense, talvez ele nem reconheça mais aquilo como lambada, né? A nossa lambada, ela ficou um pouco no passado, com algumas movimentações mais antigas, se junta com merengue, por exemplo, os lambadeiros hoje se transformam ali, né? Eles... transitam pela lambada e pelo merengue. E não é a lambada mais que é levada lá para fora. Então, eu tive que pensar numa coreografia junto com o Rolon, junto com o Marcelo Grangeiro, que é o diretor coreográfico do programa, que a gente pudesse unir essas informações, o atual e o antigo. Porque, para mim, trazer uma roupagem só atual não é interessante, porque eu tenho certeza que o meu povo, ele talvez não se sentiria representado. E isso me corroeu tanto, me machucou tanto de achar assim, será que as pessoas vão se sentir representadas pelo que eu vou apresentar? E quando vem um 10 de Carlinho de Jesus, que é lambadeiro, que tem a sua influência dentro do Estado, que tem a sua cidadania paraense, e ele... Quando ele começa o discurso dele, ele já começa falando que a lambada é paraense. Então, esse reconhecimento dali... E aí, ele fez toda a trajetória da lambada, falou, inclusive, do mestre Pinduca. E ele termina com 10. Dali, eu te confesso que eu não ouvi mais nada. Eu não sei mais de nada. Meu mundo parou naquele momento e eu falei assim... missão cumprida. Missão cumprida. E eu te pergunto uma coisa. Quando... vocês se apresentam em um ritmo que foi escolhido, daquele ritmo para o próximo vocês têm quanto tempo de preparação?
Porque a gente sabe que o programa, aquele episódio dentro da construção da Dança dos Famosos é gravado. Se fosse na época do Faustão, era ao vivo. Mas vai vir uma série de programas ao vivo. Olha a outra aqui. Falando que não deve. Mas vai vir uma série de programas ao vivo. Aí é mais puxado, porque a tensão ela é muito maior. Não só a atenção do público, como a atenção de quem vai se apresentar. Com certeza. E a repercussão é imediata. É muito louco, porque a gente grava na quinta-feira. Quando passa no domingo, você não tá mais vivendo a quinta. Toda quinta? Toda quinta-feira. Hoje é quarta, amanhã tu já vai, então? Peraí, calma. Hoje é quarta, né? Tá. Amanhã eu já viajo. Certo. Que a gente começa o processo na sexta-feira. Porque quem tá gravando agora é o grupo A. Ah, tá, porque são 2 grupos, né? Exatamente, por isso que deu um nó aqui na minha cabeça. Peraí, calma, Então, fazer os cálculos. Então você é do grupo B que grava na próxima semana. Isso. Esse programa agora eu não Estará. Não estarei, dependendo de quando vai passar esse aqui, né? Mas eu danço no domingo do Círio. Pronto. Pra ser mais preciso. Acredito que esse episódio estará disponível já no sábado, na véspera do Círio. Pronto. E no domingo estarei lá dançando. Cara, que maneiro, olha, porque a gente pensa que, quando tal. Porque assim, você está apresentando o resultado final daquilo que vocês coreografaram, aquilo que vocês ensaiaram, né? Mas para que aquela apresentação possa chegar à nota 10 ao máximo ali da perfeição, eu imagino quantos dias vocês têm para ensaiar? Uma semana? 2 dias? Um dia? 4 dias. 4 dias. Especificamente 4 dias. Mas vocês passam 12 horas do dia ensaiando? Não. Quem me dera! Eu ia receber um 12. Mas são 2 horas de ensaio em cada dia. Só. Porque tem 4 dias para ensaiar. Por 2 horas, há a possibilidade de errar um passo. Há a possibilidade de errar um bailado ali. Que vocês imaginaram, né? Com certeza, é mais para o erro do que para o acerto. Como é que é essa concentração, Thaís, para a gente entender? Como é que é essa concentração em ali naquele momento desenvolver a coreografia e ela ficar fixa até o dia da apresentação, na mente de vocês? Bom, aí eu vou ter que exaltar o Silvério novamente, porque ele é muito dedicado em tudo que ele faz. Então ele tem uma rotina dele que de manhã cedo ele se alonga sozinho, ele treina sozinho, ele fica passando na cabeça dele para que aquela coreografia fixe. E isso é muito importante para o processo, porque se ele realmente fosse lá, eu não lembro nada do que foi ontem, nossa ia é um ser risco muito grande. O risco, exatamente. Ainda não vi até hoje, nesses anos aí, alguém de fato ter errado totalmente, né, a coreografia na apresentação. Pode ter ali errado, escorregado. Nós tivemos o caso da Nicole, né? Foi? Que a Nicole, no grupo, né, começaram a falar dela, ela errou. A primeira apresentação, ela se sentiu muito perdida. E aí vem a grande virada de chave, que hoje ela está em segundo lugar no grupo dela. O grupo dela, você faz parte do grupo dela, não? Não. Você é do grupo da Batidão também? Não. É o grupo da Batidão que está... Atualmente, ela está em primeiro, e aí Nicole em segundo e Alan em terceiro. A gente pensa que cantoras, atrizes não dançam. Tá aí a Vivi Batidão, a Manu Batidão, ela tá no primeiro lugar na classificação do grupo dela. E ela promete, porque a mulher, olha, ela é boa, viu? Ela é muito boa, ela se entrega, ela vai pro carão, ela arrasa. A Manu, que uma vez eu também já convidei a Manu, conversei com ela, mas ela tenta se esquivar de podcast e tudo mais. Mas tudo bem, a gente entende. Mas um dia a gente vai conversar. Ela é polêmica, mas eu gosto da polêmica, porque um espaço como esse você até aproveita para tirar todas aquelas dúvidas, né? É verdade. Dependendo do assunto que você um dia se envolveu, uma polêmica, mas é importante, porque é muito fácil você recortar alguma coisa de alguém e aí esse recorte compartilha-se para milhares de pessoas e, infelizmente, acaba não dando certo, né? Acaba que destrói a imagem de alguém, né? Não reconstrói, destrói, porque está mais para destruir do que você, de fato, construir alguém. E como as redes sociais, elas são sensíveis, São né? sensíveis a isso. Assim como ela te eleva... Ela te derruba. E é uma das coisas que eu converso muito, inclusive, com o Silvério, porque... A gente tá em primeiro lugar, a gente conseguiu esse 10 do Carlinhos, que é incrível, é surreal, mas a gente mantém os nossos 2 pezinhos no chão. Porque a gente precisa entender que não tá ganho. Ainda tem muito jogo pela frente. Ainda tem muito jogo. Cada semana a gente precisa se dedicar como se fosse a última. E é essa dedicação que vai fazer a gente chegar até onde a gente quer chegar. Mulher dedicada, hein? Como é o nome da tua avó? Maria Lúcia. Dona Maria Lúcia, que mora na Pedreira, né? Mora na Pedreira. Pois é, e você já compartilhou nas redes sociais
a reação emocionada da sua mãe também, não é isso? Sim. Ao saber da sua participação na Dança dos Famosos. Como é o nome da sua mãe? Nelma Maria. Dona Nelma, Dona Nelma. Pois é. Como é que a sua família vem te apoiando agora na tua carreira artística, visto que quando a gente olha no passado, ninguém estava desejando isso para você? Então, eu sempre morei com a minha avó. Sim. Não morava com a minha mãe. A minha mãe, ela sempre me apoiou. Só que de longe, como ela podia. Uhum. E a minha mãe, ela é uma apaixonada pela arte, pela dança, pela cultura. Ela é envolvida com grupos de carimbó. Então, eu vejo que também tem um pouco de realização dela em mim, sabe? Porque ela queria, talvez, até seguir a carreira e a minha avó, naquela época, não deixava. Eu tenho muito isso comigo, mãe. Se eu estiver falando besteira, me corrija. Mas eu vejo isso, do quanto que ela é tão apaixonada e o quanto que a dança sempre fez tão bem para ela, mas que, infelizmente, ela não pôde ir para frente. A sua avó dança? Olha... É pé de valsa já hoje? Você ainda tem vô ainda? Não. Tá. A minha mãe diz que ela dançava antes de ter filhos, que ela era merengueira daquelas... Mas aqui pela Pedreira ainda? Aqui pela Pedreira, mas depois teve filhos, veio as responsabilidades, mãe solteira, teve que trabalhar muito, ralar muito, por isso que eu sou muito fã da minha avó e assim, a minha vida também ela é muito baseada na minha história com a minha avó, que eu sou muito apaixonada por ela e que eu prometi para mim mesma que eu vou dar uma vida melhor para ela. Olha. Então, estamos correndo atrás para isso. E você falou também nas redes sociais que foi a sua maior realização, que seria ver a sua avó orgulhosa assistindo você na TV. O que a sua família, então, significa para você nesse caminho artístico? A gente sabe que lá atrás não foi fácil, sua avó provavelmente era contra. Não contra você ser talvez uma dançarina, uma artista, mas, na verdade, tentando proteger você do mundo perigoso, por ser uma jovem, ainda uma adolescente, uma jovem mulher. Quando eu digo mundo perigoso, é de alguém se aproveitar de você naquele momento. Mas como é que foi ver agora, tenho certeza, o orgulho da família, ainda mais a tua avó de te ver, não digo todo domingo porque tem a questão dos grupos, mas de te ver em rede nacional? Então, a minha família, ela representa tudo para mim. Ela é minha base, ela é o meu amor, meu grande amor. Não foi fácil o início. Mas assim, também, eu não culpo. Eu acho que isso que me deixa mais leve. Porque eu não culpo a minha avó por não ter deixado, não gostar. Porque realmente, se a gente for pegar grandes referências da dança, são pessoas que... As pessoas mais antigas tinham aquele preconceito, né? Que dançarina é prostituta, dançarino é gay. Então, eles tinham esse olhar. E para ela quebrar toda essa construção que já foi feita desde quando ela cresceu, isso não foi fácil para ela também. Então, eu entendo ela e acredito que o que eu posso dar de resposta é muito mais do que rebeldia, é muito mais do que qualquer falatório. É ir lá e fazer o meu trabalho bem feito. E eu te pergunto, como é que então é conciliar? Porque hoje você tem uma rotina de viagem, Belém, Rio, Belém, porque o programa é gravado no Rio, né? Rio. Lá nos Estúdios Globo. Você passa quantos dias aqui e passa quantos dias lá hoje? Até essa fase do programa, que ainda não tem o mata-mata, né, que a gente chama, que cada programa sai uma dupla, até essa fase do programa, eu fico uma semana lá, uma semana aqui, uma semana lá, uma semana aqui. E é muito bom, é muito bom. É ruim por um lado, porque a gente acaba se desconcentrando, mas é muito bom voltar para casa. Como é que é conciliar essa vida com a família, essa vida intensa hoje? Então, é puxado, porque todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer saber das fofocas. Todo mundo... Adoro fuxico. E aí a gente aí eu dou um pouco de atenção aqui, consigo resolver as minhas coisas aqui também. E fico te perguntando, como é que é o Luciano Huck? Como é que é o com fulano certeza. de tal? Não, o ele melhor ele é mais alto, ele é mais baixo? E o melhor Thaís, fala pro Luciano Huck. Eu falei, gente, então, deixa eu te contar um negocinho. Não é bem assim também. O contato não é tão próximo assim, né? Assim. É só na hora da gravação. Mas o Luciano, ele visita vocês nos camarins antes da gravação? Não, só na gravação mesmo. Só na gravação mesmo. O contato é ali no palco mesmo. O contato é ali no palco. E às vezes, quando termina o programa, ele vai lá, parabeniza. Mas a gente fica se tremendo inteiro, né? Não dá nem pra conversar. Não dá, porque né? a gente fica nervoso. E é tudo muito rápido, tudo muito né? rápido. E não pode errar na gravação, ainda tem isso. Não tem dessa de porque voltar. Não volta. É gravado, é mais fácil, não Quem sabe faz ao vivo, é como dizia o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. E você tem alguma tradição familiar relacionada à dança ou à cultura paraense que gostaria de compartilhar com a gente? Tem alguma tradição entre vocês? Alguma coisa parecida?
Não tenho. Essa eu vou te dever. Vou ficar te devendo, mas tem não alguma tenho. coisa, não? E quais os valores familiares que você considera fundamentais para o seu sucesso, para o teu bem-estar hoje? Bom, eu venho de uma família em que as mulheres são muito guerreiras. E eu acho que eu trago muito isso comigo, do quanto que a representatividade da minha mãe, do quanto que ela trabalhava madrugadas e madrugadas para me dar o sustento, para me dar o melhor. E isso eu quero fazer, eu quero que ela sinta que eu estou fazendo por ela também. Que é pelas noites trabalhadas dela, agora eu estou pagando tudo isso. E a gente sabe que quando a gente tem uma abrangência nacional, né, visto por milhares ou milhões de pessoas, porque a gente sabe que a repercussão hoje do trabalho não é somente na televisão, e sim nas redes sociais. As pessoas comentam, né, sobre como é que foi a apresentação da Dança dos Famosos. Esse final de semana teve até uma treta aí entre o craque Neto e o Luciano Huck por causa da Dança dos Famosos, porque ele não assiste a Dança dos Famosos, e aí deu uma cornetada no Luciano, que depois respondeu, a gente sabe. Mas é o sucesso de um programa que milhões de pessoas naquele horário nobre do domingo, as pessoas assistem. Então, visto essa janela profissional sendo aberta para você, não só na televisão, mas nas mídias digitais, do Grupo Globo e tudo mais, quais são, então, a partir desse momento que você se despedir da Dança dos Famosos, e nós não queremos que você se despeça ainda na fase eliminatória, e sim vá até a final, mas a partir desse momento, como você falou, o que vai ser daqui para frente, após a Dança dos Famosos? Então, quais são os teus próximos projetos profissionais que você pode compartilhar conosco, já pensando em algo após Dança dos Famosos? Bom, o primeiro passo após a Dança dos Famosos, eu acredito que seja a minha escola de dança. Vai ser esse meu próximo passo. Escola de dança Thaís Souza? Se acabando, Thaís Souza. Tá aí, tem um pouquinho dos dois ali. Esse é o passo que eu tô mais pensativa, né? Mas, assim, é difícil te falar porque eu acredito que depois que você vai para um lugar de uma repercussão tão grande, você fica querendo coisas grandes também, né? E aí entra naquela história de e agora? O que eu faço para ser tão grande quanto foi? Então, eu estou vivendo esse momento, mas já pensando em, de repente, abrir minha escola de dança. Inclusive, é muito engraçado que as pessoas me mandam mensagem assim, ai, Thaís, tenho certeza que terminando a Dança dos Famosos, eu vou te ver na novela. Gente, do nada, da dançarina para atriz, migrou assim. Eu falei, tá bom, então. Mas, Thaís, olha, a gente sabe que, como a gente falou, né, abre portas e muitas novidades na profissão acabam aparecendo, e a gente acaba saindo um pouco da região e indo mais na questão da expansão, Brasil, ou quem sabe também internacionalmente. Eu te pergunto, você tem planos de expandir a tua atuação em outras regiões do Brasil, ou até internacionalmente? Bom, eu tenho planos, eu tenho muita vontade, só que eu sou muito apegada à minha terra. Então, só de pensar de sair para tentar a vida lá fora, isso já não sei se esse é o meu caminho. Porque eu acredito que também, pelo Rolon ter conseguido muitas coisas aqui dentro do estado, talvez ainda tenha muita coisa pra gente explorar aqui, sabe? Tem muita gente que ainda não me conhece, tem muita gente que ainda não dança. Então, será que o melhor não é começar por aqui mesmo? E aí eu fico pensando muito nisso, porque deixar os meus costumes, deixar a minha terra, não sei se conseguiria. E você falou que tem muito ainda a se expandir, né? Muito ainda a crescer. Como é que você enxerga o futuro da dança no Pará e qual o papel que você pretende desempenhar nesse cenário, então, a partir desse momento? Bom, o primeiro passo é trazer mais pessoas para a dança, elas descobrirem e entenderem. Eu acredito que hoje, inclusive, a dança no estado do Pará, ela está muito latente, muito forte. As pessoas querem ir para a festa e querem dançar. E também eu acredito que a gente consegue trazer, por que não, trazer a dança brega, expandindo ela para o Brasil inteiro, como um forró, como um samba. Sim. Por que não? Porque quando a gente vai para outros lugares, as pessoas ficam enlouquecidas com a nossa dança. Você ainda acha que esbarra o preconceito ainda com relação ao brega ou então a música paraense por aí? Ou a gente tem hoje mais visibilidade, não por causa da COP30, mas por grandes artistas hoje que quebraram esta barreira, como Dona Onete, Gabi, como a Viviane Batidão, como a Manu Batidão, Joelma. Eu acredito que a gente ainda tem muito a que conquistar. Muito a que conquistar. Tanto quanto música, quanto dança. Por exemplo, tem gente lá fora que acha que Manu Batidão é sertanejo, é forró. Ainda não conseguimos firmar o brega, falar assim, não, que as pessoas hoje falam assim, opa, isso aqui é brega.
sabe? Sim. Ainda tem essa confusão, se é forró, se é isso, se é aquilo. Então, a dança ainda tem muito o que se expandir e a música também. E você tem interesse em desenvolver novos projetos de dança que integrem, que possam integrar outras manifestações culturais no norte do Brasil? Tenho. Mas acredito que hoje o projeto assim que eu mais tenho em vista é de realmente tentar expandir a nossa cultura. Tanto que eu uso as redes sociais para isso, né? Colocando a galera para dançar o brega, a galera para dançar o treme e que a gente consiga ter mais visibilidade. Então você pretende continuar promovendo, então, como você falou das redes sociais, a nossa cultura paraense e nas redes sociais e nas suas apresentações também, né? Com certeza, com certeza. Levar o brega, o forró não, perdão, o brega, o carimbó, as vertentes do brega e o quanto é bonita a nossa dança. Quantas vertentes hoje nós temos do brega? Nós temos 4 vertentes, o brega saudade, o brega pop, o calypso e o tecnobrega, o tecnomelody. Enfim, tem várias nomenclaturas, mas a mesma dança. O rock doido está integrado onde isso? Visto que é uma, digamos que é um ritmo atual. Então, ele tá como um tecnobrega. Ele tá como tecnobrega. Que é a batida mais elevada. E aí vem o treme também, né? Que a gente não pode... Apesar de não ser uma dança a dois, todas essas 4 que eu falei foram danças a 2. Sim. Mas o treme, ele faz parte da nossa cultura e ele já é uma dança, né? Ainda se tem... Hoje, inclusive, estão voltando as competições de treme, em que as pessoas vão ainda mais com as suas criatividades para brincar com o corpo, para ter essa espontaneidade. Cara, nossa diversificação musical no Pará é algo fora de rota hoje, né? E as pessoas se encantam. Eu gosto muito. Um dia desse eu me envolvi numa polêmica que não tem nada a ver com a música do batidão, não tem nada a ver com a música do treme. Eu só fui falar apenas do barulho que chega lá no alto da minha casa, não só da minha casa, mas também dos vizinhos. Eu não estou falando da música em si, estou falando do barulho de pré e pós-jogo, onde eu moro ali, que é próximo a Curuzu. Apenas isso. E as pessoas confundem, sabe? As pessoas confundem, mas enfim... Não quero falar sobre isso, mas é importante a gente falar. Não estou falando da música, porque eu nasci também nesse meio artístico, entre os bregueiros, entre os cantores da década de 90, dos anos 2000. Fui do rádio. Não sou mais do rádio hoje, mas conheço toda essa turma. Na época ainda que se tinha o divulgador da música, ou então o divulgador da gravadora, né, onde os caras iam lá, pediam para colocar aquela música, para tu colocar no rádio, para tu colocar lá na rádio publicidade. Cara, então não confundam as coisas. E a gente está caminhando agora para o nosso bate-papo, para a reta final. E eu quero realizar um bate-papo contigo, tá? Calma, não fica assustada. Mas qual é o seu ritmo favorito? Prega. Prega. Sem dúvidas. E as vertentes do prega. É uma música que não pode faltar na sua playlist de dança. Aí tu pegou pesado, né? Aí escolher uma é difícil, mas hoje eu vou de Gererê. O gererê, a gente dança. Ai, você fica com... Não dá vontade de dançar só de ouvir? E o gererê tem que estar presente em todas as playlists de qualquer lugar, de qualquer festa, né? Tem que estar. Nelsinho continua faturando até hoje com essa música por causa disso. Já dá um negócio assim, ó. E qual a sua inspiração na dança? Ou uma inspiração na dança? Uma inspiração na dança? Vou citar 3 pessoas, posso? Pode. Roland Ho, que é minha grande inspiração, Sheila Santos e Jimmy de Oliveira. Mais uma. É só pra ninguém brigar, né, menina? É bom pra não ter ciúme. Ai, Jesus, fugiu o nome dela agora. Enfim, vou ficar com essas 3. Ou seja, são as suas inspirações hoje, que faz com que você continue crescendo, né? Juntamente com eles. O que te motiva a continuar dançando todos os dias? O amor pela dança, o amor pela arte. Eu não me vejo mais fazendo outra coisa que não seja arte. E uma palavra que define sua trajetória artística? Nossa, uma palavra que define. Eu acho que determinação. Você foi determinada, né? Lá com a sua adolescência até hoje, né? Até hoje. Enfrentando todas as barreiras, preconceitos. Não faça isso, não seja assim, não seja isso. E você está aí com o teu sucesso. Eu acredito que sei muito, apesar de ter muitas possibilidades, mas eu sei onde eu quero chegar. E isso é muito importante para se manter no foco.
E uma palavra que define sua trajetória artística, a determinação foi essa. Mas se você não fosse... Porque assim, muita gente me pergunta também, se você não fosse jornalista, apresentador, o que você seria? Eu digo assim, eu não me vejo em nenhuma outra profissão. Nunca me vi de fato em uma outra profissão. Mas se você não fosse dançarina, o que você seria? Ixi, eu teria um monte. Eu sei. Eu já quis ser tudo nessa vida. Eu já quis ser psicóloga, eu já quis ser enfermeira, eu já quis ser da polícia. Meu sonho era ser da polícia. Polícia civil ou militar? Não importa. Militar, é? Mas chegaste a te inscrever em algum concurso? Não. Tem nem na altura pra isso. A dança me pegou antes, mas eu tenho um tio que ele era da polícia e ele sempre parava com a viatura lá na frente pra almoçar e tal. E eu ficava lá, é tão lindo, eu quero um dia. Isso qual idade? Não sei que loucura Ainda criança? Ainda criança. Porque normalmente toda criança, o meu filho também, quando era menorzinho, acho que devia ter 2 anos, queria ser policial. Mas assim, acho que toda criança quer ser policial ou bombeiro. Eu digo assim, nessa fase, né? Nessa fase da infância é interessante, né? Acho que porque se encantam com as viaturas, né? Enfim. E com a ideia também, né? De você salvar a população. Ser um herói, né? Ser um herói. Ser um exemplo. Ai, eu acho lindo. Uma lembrança marcante da tua infância? Da minha infância? Nos concursos de dança que a minha família promovia. Ou seja, você estava envolvida. Nossa, eu adorava. Até hoje. Quando toca o Tchan, eu saio louca. Tu é da época do Tchan ainda? O Tchan é década de 90, né? Não, mas assim, dos 10 anos já, tá? Já do final da Tchan, mas eu sei as coreografias. E o que você mais aprecia na cultura paraense? Eu acho que o quanto que ela é envolvente e o quanto que ela une as pessoas. Isso é o que mais me encanta. Porque como é uma dança a dois, é uma dança social, você dança com um, você dança com outro, e ao mesmo tempo você está interagindo. E a sensação de dançar a dois é muito boa também. É o que mais me encanta. Aquela dança chameguenta, né? Aquela marcante, bem romântica. As letras são encantadoras, inclusive, né? É uma paixão, dizem que é de dor, mas não é de dor. O cara perdeu ela ou ela perdeu ele, não é a de dor. Mas é algo assim tão romântico, uma letra... né? Eu digo assim, a maioria dos bregas mais tradicionais, mais conhecidos, é exatamente o que inspira até hoje. Teve uma, inclusive, que virou recentemente um viral, todo mundo dançando aquele ritmo. Eu não recordo mais agora, não sei quem canta, mas é porque eu estava vendo e eu falei, poxa, eu preciso, inclusive, fazer uma trend, uma dança, mas acabei perdendo o time, né? Então, se perdeu o time, já era. Já era. E um lugar que você sonha em visitar ou conhecer e até hoje você ainda não teve a chance e pretende um dia? Paris. A outra, né? Indo lá. Paris. Eu acho que eu tenho muitas vontades ainda de conhecer muitos lugares no Brasil. Porto de Galinhas, vários lugares assim, Gramado, aqui dentro, mas eu queria fazer uma viagem internacional mas também. Mas Paris é encantadora, né? A cidade de Paris é encantadora, é a cidade luz, né? Seja ela de dia ou à noite, ela é inspiradora. Inclusive, imagina só você um dia com algum parceiro dançando próximo à Torre Eiffel. Eu ia ser muito enjoada. Eu não sei o que eu ia fazer nessa minha vida. Acho que eu ia correr, pular, dançar. Já pensou? Ou ali próximo ao Rio Sena, quem sabe, né? Enfim, existem ambientes e cenários perfeitos em Paris. Eu já tive a oportunidade de ir um dia, pós-casamento, foi até viagem de lua de mel com a minha esposa. Assim, não foi logo imediato após o casamento, mas um ano depois, eu acho. Foi encantador e um dia a gente pretende voltar. Dançar próximo àquele carrossel ali, que tem próximo à torre, enfim. Tem vários lugares para dançar ali. Você tem cenário. Eu já vou pensando assim, né? Olha, aqui dá pra fazer um vídeo legal. Dá muito, em qualquer lugar. Em qualquer um daqueles palácios, lá em Versalhes, por exemplo. Olha só. Dando mais dicas aqui. E olha, uma frase que te inspira. Uma frase que me inspira? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Uma frase? Eu tenho uma, mas ela... que assim, é meu mantra, mas ela é religiosa, que é Maria passa na frente. Em tudo eu coloco Nossa Senhora de Nazaré. Maria passa na frente. E a gente está exatamente no mês do Sírio, né? Vai estar na procissão? Com certeza. Não vai estar trabalhando? Não, inclusive, Nossa Senhora é tão perfeita que ela encaixou tudo direitinho. Eu chego na sexta-feira. Na sexta-feira do Sírio. Dia 10. Dia 10. Aí...
estarei nas duas. Eu sempre faço isso. A minha vida inteira eu vou para a Transladação e para o Círio, acompanhando do lado dela. Porque, para mim, o Círio é o momento de maior renovação. Assim, é o momento mais importante da minha vida. Então, eu já estava sofrendo muito, porque eu não sabia, como a gente não tem um calendário, eu não sabia se eu ia poder estar aqui no Círio ou não. E já estava sofrendo por antecedência. E aí, quando veio as datas certinho, encaixou. O que a Thaís hoje, a Thaís Souza, diria para a Thaís, menina, 14 anos lá atrás? Que deu certo. Que a insegurança dela, que não precisava, sabe? De tanta insegurança, de tantas dúvidas, de se questionar tanto se realmente ela era boa. Porque as pessoas conseguem ver, e o que ela não conseguia ver, o potencial que ela nunca viu. Talvez por isso que eu tentei desistir tantas vezes, porque eu não me via, eu achava que seria algo passageiro, que eu não conseguiria chegar em lugar nenhum, talvez até isso fosse para mim, sabe? De que essas crenças que a dança não te leva a lugar algum, a cultura não te leva a lugar algum, talvez ela estivesse aqui dentro, sabe? E eu persisti e falei assim, não, eu vou fazer dar certo, foi o que eu escolhi, vou fazer dar certo. Então, se eu pudesse olhar para ela hoje, eu falaria que não precisava se machucar tanto, à toa, que deu certo e que vai continuar dando certo. E que continuará, porque essa é a nossa torcida e o povo que conhece agora a tua história real, verdadeira, Thaís. E que Deus possa continuar te abençoando, te protegendo, iluminando teus passos, teus caminhos. Eu tenho certeza que existem hoje milhares de pessoas que acompanham o teu trabalho, continuarão acompanhando, não precisa se desculpar. Depois a gente vai... Pega um lencinho depois lá para ela, por favor, porque obviamente que não é essa a nossa intenção. Mas como o Aqui Pode, a gente está contando a tua história, eu acho que é importante mostrarmos que aí dentro tem um ser humano. Não é apenas uma dançarina ou uma bailarina, uma artista, tem um ser humano que um dia lá atrás sonhou, enfrentou barreiras, preconceitos, muitos nãos, muitas janelas se fecharam provavelmente, mas hoje está vislumbrando um cenário totalmente diferente na sua carreira, que é exatamente ser reconhecida. E já teve um reconhecimento lá atrás, quando você foi reconhecida na ALEPA, na Assembleia Legislativa, mas hoje tem um reconhecimento nacional pela tua força de vontade, pela credibilidade, e mostrando que a dança realmente pode inspirar, pode continuar mudando a vida de muita gente. E se eu pudesse dar um conselho hoje também para quem quer seguir a carreira da dança, da arte no geral, é que você não deixe de sonhar, que você faça acontecer e que batalhe até acontecer, sabe? Bata na porta até acontecer, porque não é fácil, mas vale muito a pena, muito. As pessoas param e falam isso para mim nas redes sociais. Nossa, é lindo. Eu ouvi isso do Carlinhos, inclusive, em um momento que ele estava subindo no piseiro, no momento que ele estava subindo para ir para o lugar dele, né, para a bancada de júri. Eu falei assim, mestre, muito obrigada e tal. Comecei a conversar com ele. Ele falou assim, Thaís, é lindo o brilho dos teus olhos fazendo isso. E é isso que as pessoas precisam aqui. É isso que a gente quer ver. As pessoas felizes fazendo isso. Eu falei, mestre, eu estou fazendo o que eu sempre sonhei fazer. Eu estou realizando o maior sonho da minha vida. Eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Então, eu estou sorrindo por todo quanto é lugar que eu posso sorrir, seja pelos meus braços, seja pelo meu cabelo, seja por tudo. O meu corpo está muito feliz por estar vivendo tudo isso. E eu acho que quando você faz com amor, as coisas acontecem. Quando você tem dedicação, quando você sabe onde você quer chegar, as coisas acontecem. E tenho certeza que é apenas o começo para você, viu, Thaís? Amém. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, de estarmos aqui juntos, conversando, levando um pouco mais da tua história para quem ainda não conhecia. Obrigado você que aí, olha, se viu nessa história, comenta, compartilha. Diga por que a Thaís também é uma inspiração para você, até porque sabemos que qualquer um de nós podemos ser inspiradores, podemos inspirar alguém, mas porque nós também tivemos inspirações, né, na nossa profissão. Então, eu agradeço para que você, mais uma vez, possa continuar aqui conosco e,
Quem sabe a gente já não conversa e você campeã da Dança dos Famosos. Mais um paraense, só que nesse caso uma paraense. Uma paraense. Levando Amém, o título. Amém. Né? Estamos com os pés no chão, indo com calma, passo a passo. Não põe essa pressão, não. Mas estamos trabalhando muito para isso. E em breve ela se apresentando ao vivo, hein? É. Ao vivo, hein? Real time. É isso. Obrigado, então, Thaís. estou muito feliz, muito obrigada mais agradeço. uma vez pelo convite. Que programa lindo, parabéns pela iniciativa e o quanto que é importante a gente ter espaços para falar, não só sobre polêmica, mas para falar da nossa vida e que isso sirva de inspiração ou então que pelo menos te toque as pessoas que estão aí do outro lado. Obrigado, Thaís. Histórias inspiradoras como essa da Thaís que nos envolvem. E você se envolveu também? Então, não esqueça de comentar, compartilhar e nos acompanhar também pelas outras redes sociais, o Instagram e também o nosso TikTok, o Aqui Pode PA, para que você possa também compartilhar, porque logo, logo os nossos recortes, essa conversa estará disponível para você. E através dos estúdios da Treehouse, a gente encerra por aqui mais um episódio. Tá querendo fazer um orçamento neste momento? Tá querendo aproveitar a oportunidade de falar com esta equipe que tem estúdio, tem os melhores equipamentos do mercado, tá querendo desenvolver conteúdo para a tua empresa ou para você influenciador? Tá aí o QR Code, é só falar com a equipe da Treehouse. Esta é a produtora que eu confio, assino embaixo, porque fazem todos os meus trabalhos para as redes sociais. Não esqueça, a gente se encontra numa próxima edição no Aqui Pode, cheio de histórias inspiradoras como essa para te contar. Até lá!